Trabalho do Odair. E aí, o trabalho do Odair agrada ou não? Pra mim agrada. Eu fico mais, já que pode falar, tu me autorizou, eu fico mais puto, cara, quando tentam rotular. Pode falar, tu não tá na igreja, nós não estamos na missa. Então não, fica... sabe que Não, mas eu trabalho na Guaíba, então é coisa. Como diria o antigo Jé Valéo Guimarães. Olha só, não, o YouTube, pra quem não sabe, se tu fala muito palavrão, um outro é permitido, mas eles cortam o comercial. Então vamos segurar aqui. Meu, os caras fizeram uma enquete aí, dizendo que, baseado numa coluna do Tostão, o Tostão é genial, mas que o Odair seria simeonista, que o Thiago Nunes seria clopista, que o Sampaoli, sei lá mais quem, e o Renato seriam guardiolistas. Cara, parem com isso. Não, pelo amor de Deus. Parem, vocês querem... Parem. Os caras que vêm futebol tomando ácido, né, cara? Não façam isso. Minha leitura sobre o Odair, muito bom o trabalho. Pecou, na minha opinião, por inexperiência, por não dosar e não entender determinados tamanhos, determinadas dimensões, o que é normal num cara que está começando. Gente, o Odair tem 2 anos de treinador profissional. É pouco. Tu sabe que eu vejo que o Odair tem um grande inimigo. Ele tem um grande inimigo. E esse inimigo do Odair Hellmann chama-se Odair Hellmann. É ele com o espelho dele. Não, é porque assim, João, não é de agora, eu entendo que o trabalho dele é muito bom, né? Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao dizer isso, mas o grande problema é que, em condições normais, nós até falamos sobre isso, né? O Inter ele tem condição de ganhar a Copa do Brasil. Agora, normalmente, não era o Internacional um candidato a conquistar a Copa do Brasil. E eu vejo que se cobra do Odair talvez aquilo que há um limite no time e que o time não pode dar. E o Odair ele acabou superando a expectativa. Então ele criou a falsa ideia de que o Internacional é um time competitivo, chegador, aquela história toda. Então como o trabalho dele, a meu ver, é muito melhor daquilo que eu entendo que o Inter poderia atingir, ele passa a ter no que ele fez um inimigo. Um inimigo, porque ele está sendo cobrado constantemente para que o Internacional seja um time chegador, coisa que eu entendo que ele ainda não tem por faltar mais qualidade no seu... É que eu não sei se falta tanta qualidade, eu acho que o elenco do Inter é tão qualificado quanto quase todos os outros do Brasil. Vamos lá. O Internacional tem um time incompleto. Deixa eu fazer um questionamento assim, ó. Eu concordo com o Daniel. O Odair tem um trabalho que apresenta o time jogando aqui. O problema é que a expectativa criada entre torcida e sei lá mais quem tá aqui, imprensa também. Óbvio. A imprensa tem mais exigência com uns do que com outros também. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vocês da imprensa têm essa verdade. A imprensa tem mais tolerância com uns e exige mais de outros. Exige mais de quem tem mais tolerância com Deixa assim. Não. Deu manchete da boletim. Não, velho, olha só. O Odair ele tem um trabalho aqui, tá? Aqui. Se exige que ele faça isso aqui. Não tem como. E não é nem com relação a grupo, é com relação a, poxa vida, né? Ao próprio limite do treinador. Desculpa, mas o Odair é um bom, excelente treinador, mas ele tem no seu limite. O Odair ele tá aqui e com o tempo de profissão ele vai passar a ser isso aqui. Ninguém aqui vai cogitar o Odair para ser treinador de seleção brasileira ou para ser o novo técnico, sei lá, do Barcelona. Não. Ele é o treinador do Internacional. Para mim, ele dá aquilo que o Internacional pode dar. Eu também acho. Pode dar. Com acho que dá um pouco mais ainda, Guimarães. Com algumas leituras equivocadas em determinados pontos. E aí é por inexperiência. Por exemplo, o Inter pode dar mais do que deu contra o Cruzeiro, 3-0? Acho que não, né? Foi uma partida bem aceitável. Aquele é o Inter no seu máximo. Mas aquele é um jogo que tu não dá para excluir só o Internacional. Tem as duas questões. Os caras não estavam afim de jogar, né, velho? O Cruzeiro numa crise, a coisa cada vez piora depois da declaração do Rogério Ceni, então nem se fala, né? Mas, enfim, contra o Palmeiras. Então, contra um Palmeiras numa época que o Filipão. Mas talvez o primeiro jogo lá, a vitória do Inter. Que lhe agrada. Ou contra o Palmeiras, numa época que o Filipão não estava a perigo, lá atrás, antes da Copa América, no jogo da Copa do Brasil, em que o Inter elimina o Palmeiras, naquele jogo que foi 1-0 e 2-0 deveria ter sido, porque foi um gol injustamente anulado, e poderia ter sido 3, contra o Palmeiras, que era a sensação de um monte de jogo invicto no Brasileiro, e o Filipão não estava a perigo. Esse Inter talvez seja o máximo do Internacional. É suficiente para o título da Copa do Brasil? Na minha opinião, sim. Pela final agora, que se constituiu, a expectativa que se tem a respeito do Inter, de boa parte da torcida, é que o Inter ele é muito melhor que isso, só que não é.
É que, pra mim, o que me agrada no Odair é o seguinte, sob qualquer maneira, sob qualquer circunstância, existe uma explicação lógica para as coisas. Aí tu vai dizer, não, mas peraí, um dia o Odair tirou o Cuesta, botou quem é que botou? Botou o Sarrafiore e deu errado. Não, mas ele tinha uma lógica. Olha, o Lindoso é batedor de pênalti, o Cuesta não bate tanto, ele já tinha amarelo, eu preferi botar um cara. Mas por que não por que não botou um atacante de velocidade? Ele já tinha dois, já tinha o Wellington Silva e Nico, e ele precisava do chute de fora da área. Mas ele não tinha os pênaltis. Não, ele tem que pensar num todo. Eu acho... E o Cuesta não estaria lá atrás. O Cuesta não estaria lá atrás. Ele estaria no escanteio como estava o Moledo. Para mim o Sarrafiore é ainda um jogador, mesma coisa. Existe o que se tem de imaginação, o Sarrafiore é imaginação, porque... e a prática. Quando o Sarrafiore entra, ele não bate com aquilo que se tem de pensamento a respeito dele. Aquele jogo, eu elogio muito o trabalho do Odair, mas aquele jogo é o tipo de jogo que o Odair foi infeliz do primeiro ao último minuto. Isso. Ele foi, tu cita 10 situações aqui de infelicidade do Odair em relação à partida. O jogo não. Ele errou praticamente tudo. Acontece. Não, acontece. Trabalho... Só que há momento que não pode acontecer. E talvez essa falsa expectativa, cara, se cobrar a eliminação do Internacional num jogo contra o Flamengo, da forma com que se cobrou, mas eu acho que a cobrança... enfrentou um adversário que é muito melhor do que ele. Mas eu acho que a cobrança é pelo jeito que o Inter jogou, mais do que pelo adversário. Os erros dele deram a falsa impressão que o Inter poderia ganhar o jogo. Na minha opinião, erros que aconteceram por inexperiência. Um cara que vai aprendendo com o tempo. Mas ele é muito bom treinador. Ele é muito bom. Ele é algo novo, né, como técnico, e que está conseguindo ficar um tempo que ninguém acreditava. Vocês manteriam ele para 2020? Sem dúvida. Manteria. Eu sou a favor de trabalho a longo prazo, manteria sim. Sem dúvida nenhuma. Como eu acho que o Roger foi inexperiente no Grêmio lá em 2015, quando ele sai, 2016, aliás, quando ele sai, em que ele ficou muito preso ao conceito e a prática pedia coisas que não batiam com o conceito. Experiência. A gente às vezes acha que o treinador ele é pago para acertar tudo, né? E todos erramos e os treinadores também erram.